Durante um culto, o pastor Paulo Júnior citou Silas Malafaia como um herege e um falso cristão. E você acha que isso ia ficar barato? Meu irmão, é claro que não. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si John Austin, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Silas Malafaia, Marco Feliciano, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, amontoarão para si homens, doutores, pastores, conforme as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O Silas Malafaia deu início a uma série de vídeos defendendo o seu ministério. Eu fui citado nominalmente como herege. Eu já estou cansado de ser caluniado e difamado por ímpios. E agora vem um pastor tradicional atacar pastores pentecostais? O que eu falei? Estou repetindo aqui. Ele não cita um pastor tradicional, nem da linha dele. Não leva mal não, meu irmão. Será que você tem memória curta? Irmão, quantas lutas, quantas batalhas em defesa da família e da igreja evangélica eu já participei? Você está esquecido do PLC 122? Que o ativismo gay queria aprovar para prender pastor, impedir a pregação do evangelho? Quanta guerra, meu irmão, eu passei. Quantas vezes esses caras me denunciaram no Ministério Público e tentaram caçar minha credencial de psicólogo? Onde é que estava esse cara? Ah, esqueci. Ele era novo convertido. Em defesa do evangelho e atacando pastores e pastores pentecostais? Não dá para dizer aqui nesse vídeo, mas num próximo vídeo, num outro vídeo, eu vou mostrar para você o que é heresia e discordância teológica. Vamos parar de comer pela mão dos outros. Vamos parar de aceitar tudo que os outros falam sem análise nenhuma. E tá desafiado, quem quer que seja. Tô desafiando. Me aponta nos meus livros, Miles Monroe, Morris Cerulo, Mike Murdock, onde é que estão heresias? Isso é, negando os fundamentos do evangelho. Tô desafiando você e qualquer um mostrar. Escrever bobagem aqui, qualquer um pode. Não leva a mal não, meu irmão. Você tá por fora, tá pensando que eu tô falando por causa de quê? Eu vou ficar quieto? Gente caluniando pentecostais, que não é nem do nosso meio, não cuida nem do seu quintal e quer falar do quintal dos outros? E se defendendo contra as acusações do pastor Paulo Júnior. Aparece um cara nas redes sociais que ninguém sabe a história dele, quem consagrou ele a pastor, de onde ele veio. Mas apareceu um cara aí, defensor do evangelho, o cara da defesa do evangelho. Começou a fazer acusações. Pastor Silas é caído, Dr. Miles Monroe é caído, fulano de tal, só falando de gente, todo mundo ferrado. Eu, um dos primeiros da lista. Aí eu fui investigar o cara. Muita gente fala de mim, quer ver o que falam mal? Só entrar na rede social, isso é uma festa. Mas como eu vi que ele era um cara com muita força de seguidor, de gente ouvindo o que ele pregava, 1 milhão, 2 milhões, eu fui investigar. Cadê a história dele? Quem consagrou ele a pastor? Não tem. Quem fez ele pastor? Não tem. De que igreja ele veio? Não tem. Aí eu pego um vídeo do cara, ele dizendo assim: já preguei em igrejas de 10 mil, de 6 mil, de 4 mil, de 2 mil, de 1.000. Assembleias de Deus, igrejas neopentecostais, igrejas presbiterianas, batistas, metodistas, igrejas calvinistas, armenianas. Aí vem para teologia. Congregações inteiras de bodes. Onde é que está isso na Bíblia? Congregações inteiras de joio. A Bíblia diz que tem o trigo e que o joio foi semeado. Congregação inteira de joio não tem na Bíblia. Congregação inteira de virgens loucas. Onde é que está isso na Bíblia? São 5 prudentes e 5 loucas. Milhões de assembleianos batendo palma para um bandido vagabundo cafajeste desse. Põe o que o cara fala aqui dentro, irmão. Aqui, ó. É aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui que é o manual, ó. Não é a falácia, não. É a palavra. Espíritos enganadores. Esse era o início de uma treta que até hoje, 2025, seria lembrada. Os anos passaram e durante o surto de gripe, o pastor Paulo Júnior fez alguns vídeos chamando a atenção e cobrando, inclusive, a atitude dos irmãos que acreditam no dom de curas. Por que vocês não vão nos hospitais curarem as pessoas que estão com gripe? Com relação aos falsos profetas, onde eles estão agora? Onde estão os cultos de milagre? Onde estão os lenços ungidos? Onde está a teologia da prosperidade agora? O triunfalismo? Vocês não curam tudo? Vocês não têm o poder contra qualquer doença? Cadê a igreja de vocês? Por que elas não estão abertas recebendo os infectados do coronavírus para serem curados por vocês com imposição de mãos, sem máscara e sem luva? Vocês arrogam ter os dons de cura? Peguem os lenços de vocês, por que vocês não enviam um pouco para a Itália? Veja aquele país, veja a Espanha. São milhares de mortos. Os lenços de vocês não curam? Por que vocês não enviam 4, 5 integrantes da igreja de vocês? 2 na Itália, 2 na Espanha, 2 nos Estados Unidos?
Essa epidemia está servindo para desmascarar essa farsa. O pastor Silas Malafaia saiu, obviamente, em defesa dos irmãos, sentindo-se atacado pelo pastor Paulo Júnior. E, na ocasião, o pastor Silas Malafaia trouxe sérias e graves denúncias a respeito do pastor Paulo Júnior. Desde o início de seu ministério, que teria começado com uma rebelião, e, segundo ele, o pastor Paulo Júnior teria dado uma rasteira, um golpe em um pastor humilde. Insubordinação, divisão, rebelião e autoproclamação de pastor. Paulo Júnior. Esse cara há muito tempo vem perturbando a igreja brasileira. Eu vou responder a esse fariseu. Para você ter uma ideia, a coisa era tão séria que o Silas desafiou Paulo Júnior. Eu duvido você me levar diante da justiça para eu provar tudo isso. Tô desafiando, não é me contraditar em vídeo não, entra na justiça contra o que eu tô falando e vamos ver quem é que tá com a verdade. Meu irmão, reza a lenda que Jesus voltou e Paulo Júnior ficou calado, nem tocou nesse assunto. Por quê? Será que ele tem alguma culpa no cartório? Eu sei como você tomou a igreja do pastor. O golpe que você deu, eu tenho os documentos aqui, porque você deu uma rasteira num pastor simples e tomou a igreja dele. O tempo passou e em 2025 uma série de vídeos de um irmão começaram a ser repostadas, reagidas e ganharam destaque em diversos canais. Nos vídeos, o irmão trazia mensagens de exortação e alerta também para o pastor Paulo Júnior, alertando a ele dos seus pecados e dizendo que ele havia caído. Mas o que o irmão recebeu foi agressão por parte de membros da Igreja Aliança do Calvário, como você está vendo aí no vídeo. De acordo com o irmão, o pastor Paulo Júnior havia caído devido à sua presunção e soberba e estava se recusando a receber e aceitar a exortação de Deus. Assim, de vídeo em vídeo, a voz do pastor que foi recebido com uma agressão começou a ser ouvida e ser conhecida diante de praticamente todo o país. Até que Caio Modesto postou stories um tanto quanto curiosos, e isso seria o anúncio de que de fato o pastor Paulo Júnior havia caído. Em um story do Instagram, o Caio postou: "Vocês vão se lembrar de mim quando isso acontecer. Cuidado com sites de fofoca, esperem a nota oficial. Em breve, infelizmente, vocês receberão um comunicado não muito agradável de uma igreja reformada, renomada, sobre a situação de um pastor que não grava vídeos há mais de meses. Que pena que chegou nesse nível. Gravarei um vídeo sobre isso quando o comunicado oficial for postado. No direct, não poderei dizer nada ainda, pois não é oficial, mas vocês saberão." Um outro story dele dizia: "Desde 2017 eu digo, não crie expectativas nas pessoas, assim você não se frustra. Filtrem o que acham importante e vigiem para que não caiam. Pastores também caem, são seres humanos, mas temos que agir de acordo com a Escritura." Um outro story do Caio, após apagar os anteriores, diz: "Apaguei o story anterior em respeito à igreja local que está cuidando do assunto. Esperem a nota oficial dos responsáveis pela igreja." E foi praticamente no outro dia após essas publicações que o pastor Paulo Júnior, não a liderança da igreja, mas o pastor Paulo Júnior, no seu próprio canal, gravou um vídeo, postou um vídeo confessando que realmente ele havia caído. Paulo Júnior disse que ele não era mais qualificado para o ministério, uma vez que era reprovável e repreensível devido às suas atitudes. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante. Não ser violento. Muitas vezes, aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos, na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. Ele também deixou claro que por diversas vezes a liderança tentou alertá-lo, confrontá-lo, mas ele não só resistiu, mas tentou convencer eles de que ele, o pastor, estava correto. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa
repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas, felizmente, chegou o momento em que eles conseguiram convencer ele de que, de fato, ele havia caído e não poderia mais permanecer como o pastor da igreja. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. Paulo Júnior não só aceitou, como ainda concordou com o seu afastamento. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi, uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez, pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei. E anunciou que estaria saindo, se desligando do Ministério Aliança do Calvário e partindo para um novo episódio em uma outra denominação, onde ele seria discipulado e acompanhado e, claro, um dia, quem sabe, voltaria a ser pastor. Nesse sentido, eu também vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia, porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado, para buscar a minha restauração da minha alma. E por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Não é tempo de pregar, não é tempo de estar nas mídias sociais, estarei afastado de qualquer compromisso com o ministério, seja de ensino, de pregação, seja de palavra, e também nas mídias sociais. Tratarei exclusivamente da minha família e da restauração da minha alma. Eu também iniciarei estudos em uma faculdade de teologia para aprimorar o meu conhecimento, solidificar o meu conhecimento bíblico, teológico e, depois de um bom tempo, sendo essa a vontade de Deus, voltar ao ministério. Por isso eu quero pedir as suas orações. Não deixe de orar pela minha vida, não deixe de orar pela minha família e pela igreja que eu deixei. Peço compreensão de vocês, amor de vocês, o carinho de vocês. Você sabe que a internet é palco de muita fofoca, maledicência, discussão, e esse vídeo vai trazer reações, vai trazer respostas de toda sorte, mas é isso que eu tenho para dizer para vocês, e esses são os meus pecados. E mais uma vez, eu peço perdão a vocês. Um grande abraço do seu querido irmão, Paulo Júnior. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Sabe por quê? Porque após a confissão de pecado, mesmo após o pastor Paulo Júnior dizer eu pequei, alguns irmãos começaram a atacar a liderança da Igreja Aliança do Calvário, como se eles estivessem sendo injustos com o pastor ou perseguindo o pastor Paulo Júnior, quando na verdade eles agiram corretamente, não permitindo que um homem desqualificado continuasse na liderança, sendo um pastor em exercício. Fique de exemplo para todas as denominações. O líder, ele deve preencher todos os requisitos listados pelo apóstolo Paulo, para só então estar apto e ser qualificado para o ministério pastoral. Além dos ataques aos líderes da Igreja Aliança do Calvário, alguns ex-membros começaram a trazer diversas denúncias a respeito do pastor Paulo Júnior. Segundo eles, o pastor Paulo Júnior agiu de modo errado por diversos anos, e sendo até um homem muito agressivo em suas palavras, que humilhava as pessoas, inclusive quando elas erravam, expondo tudo o que elas fizeram para que todas as pessoas soubessem, trazendo vergonha às pessoas que haviam caído e que ainda eram expostas a toda essa humilhação. Mas não para por aí. Dentre as denúncias, tem aquelas que a gente chama de esquisito, para não dizer bizarro. Quer um exemplo? Um irmão listou diversos pecados e atitudes erradas que fazem parte da história e da trajetória da caminhada no Evangelho do pastor Paulo Júnior. De acordo com o Marcondes 87, Paulo Júnior era novo convertido ainda no primeiro amor. Acabou liderando os jovens da Fonte de Vida, do pastor Marcão, em Franca. Paulo Júnior levanta um falso testemunho contra o pastor. Ele está listando todos os podres.
e chega a trancar a igreja com correntes. O pastor Marcão ganhou na justiça, mas o estrago já estava feito. Paulo Júnior levantou um falso testemunho e ainda impediu que o pastor entrasse na igreja, trancando as portas com correntes. Paulo Júnior se auto-intitula pastor, nomeando 3 de 4 pupilos mais próximos como pastores e colocando outros jovens como presbíteros, a maioria órfãos, recém-convertidos, estudantes e esportistas em Franca, com família residente em outros municípios. Assim, nasce a Igreja Evangélica Vida. Sem base teológica nenhuma, a igreja se torna uma verdadeira seita. Na internet, eram postadas pregações de Paul Washer, Leonard Ravenhill e até Josué Irion, e no início, poucas pregações ou cortes dos sermões copiados de Paul Washer, nem que fosse o estilo. A atual esposa do pastor Paulo Júnior era noiva na Fonte da Vida de Goiânia. Tinha ministério, iam gravar CD, mas, após uma visita em Franca, tempos depois, desiste de tudo e vai para Franca de mala e cuia para ser a noiva do cara que pregava e dizia aos presbíteros que casamento é perda de tempo, coisa do homem, e que iria casar porque a sociedade exigia, dada a posição dele como o pastor. A igreja decide mudar de nome, e dentre 3 horríveis, o menos pior era a Aliança do Calvário. Assim surgia a Aliança do Calvário. Tudo porque existia já uma igreja evangélica Vida no Nordeste, e as pessoas estavam confundindo ao pesquisar na internet. Das heresias que existiam, tinha um garoto que, efeminado e hoje assumido, supostamente tinha dons de revelação e visão, e que era usado como o oráculo. Veja só como ele era chamado, oráculo, como os próprios presbíteros apelidaram para a exortação dos membros. Algumas disciplinas espirituais, como jejum, oração, estava mais para penitência do que relação com Deus. Eles, segundo aqui, algumas disciplinas e jejum e oração era na verdade uma forma de pagar por algum erro, algum vacilo, algum pecado. Castrava-se as mulheres intelectualmente, não tinham voz para nada, e agidas por rebelde, por se posicionarem ou se opor a algo, eram extremamente humilhadas, sendo proibidas até de congregar temporariamente. Quem vinha de outra igreja fazia uma lavagem cerebral tão grande a ponto de fazer a pessoa se batizar novamente, mesmo tendo vindo de uma igreja batista e nascida em berço evangélico. Pecados íntimos confessados no gabinete eram expostos no púlpito e a pessoa sofria punições a nível de não poder congregar, sessão de humilhação, etc, etc. Quem divergia do pastor era punido, excluído, esquecido. Casamentos arranjados. A igreja passou por ao menos 3 rachas e sempre tinha algo como mentira no meio e dinheiro. O pastor estava virando um guru dos famosos, sendo buscado para ir para os Estados Unidos, pregar na casa de ex-lutador de MMA e aqui na casa de cantor sertanejo recém-convertido. Geralmente, quem sai da igreja, pela lavagem cerebral que é feita, vai para o mundo ou fica desigrejado com a fé morta ou abalada, traumas e feridas, e tem muito mais. Fora outros boatos e desconfianças, relatos que saíram e falam das suas experiências pessoais. Diz a denúncia de Marcondes 87. Sabe o que é interessante? É que as denúncias do Marcondes, elas casam com as denúncias do Silas Malafaia e também casam com áudios, inclusive, que foram trazidos pelo André Carpano no seu canal. Além disso, um outro comentário trouxe uma informação vergonhosa, pode ter certeza, mas muito vergonhosa mesmo, e eu diria que até um pouco assim ridícula por parte do pastor Paulo Júnior. O comentário do Lucas Bar 4545 diz: Paulo Júnior, lamentável, hein? Que vergonha um pregador ter um caráter tão distante dos ensinamentos de Paulo a Timóteo. Não adianta você se esconder. A verdade irá lhe perseguir. Imagina só quando todo mundo saber que você gostava de assistir seus discípulos tomando banho e que você ficava pelado na frente deles com o pretexto de ser parte do discipulado.
que você tratava mal sua esposa, que subornava membros da igreja para ter poder e influência, que você nunca estudou para ser pastor, nem fez seminário, apenas tomou a igreja de um coitado. Mas agora a conta veio, e quem entregou ela para você foi o próprio Deus. O juiz chegou. Esse comentário vai de acordo com algumas informações, por exemplo, do próprio Iago Martins, de que o pastor Paulo Júnior, de fato, nunca cursou teologia. Foi a última vez que eu conversei com o Paulo Júnior, foi 2017 ou 2018, lá nos Estados Unidos, em Washington, quando a gente foi para um treinamento na igreja do Mark Dever. E lá, a postura do Paulo Júnior era muito humilde, tá? Não vi Paulo Júnior sendo autoritário com ninguém, algo parecido. Lá, nesse momento, estava ele, um presidente da igreja, um cara chamado Danilo, eu acho. E a postura dele diante da gente era muito humilde, era muito tranquila. Foi lá nesse encontro que ele falou pra mim que ele não era um cara estudado. Ele disse que eu não sou um homem estudado. Então fundou a igreja a partir de um contexto em que ele não era uma pessoa com formação. Lá, depois de ouvir sobre como a igreja funcionava lá no Dever, uma hora perguntaram lá, Paulo Júnior, o que você aprendeu aqui e tal? Ele disse, cara, eu aprendi que eu vou fechar a igreja e vou vender galinha. Foi justamente o que ele falou, eu vou fechar a igreja e vou vender galinha. Descobri que eu não sei ser pastor não e tal. Eram demonstrações claras de humildade, de compreensão, que tinha que melhorar muita coisa e tal. Ele até se referiu a si mesmo como legalista lá, então ele era um cara que tinha algumas autocompreensões sobre suas dificuldades. Ele falou pra mim, uma vez, sentando, conversando nos almoços lá no evento, que não, tem essa tendência legalista e tal e tal. E eu fiquei muito, muito feliz, assim, de ouvi-lo confessando coisas que geralmente não se confessam numa mesa. Como você pode ver, apesar das denúncias partirem de pessoas diferentes, elas basicamente compartilham da mesma história: os pecados do pastor Paulo Júnior. Áudios, comentários, narrativas, todas contando aparentemente a respeito da mesma história da mesma pessoa. E aí nós chegamos no Instagram de Jonathan. Sim, ele gravou um vídeo de mais ou menos 12 a 13 minutos, descrevendo tudo o que passou, o que suportou e o que testemunhou, o que viveu quando era membro da Igreja Aliança do Calvário e era um dos discípulos do pastor Paulo Júnior. Boa tarde, meu nome é Jonathan, eu tô aqui para falar sobre o pronunciamento do pastor Paulo. Eu fui discípulo dele por 13 anos, discípulo próximo dele, e eu queria começar esse vídeo de trás para frente. Todos que me conhecem sabem quão eu era próximo do pastor Paulo, muito próximo. E eu saí em 2020 da Aliança do Calvário, e desde aquele momento eu sempre fiquei calado em respeito à palavra de Deus, porque eu entendia que repousava sobre a igreja, a vida do pastor, uma áurea, como a Bíblia fala, né, a questão de não tocar no ungido de Deus. Primeira pergunta que eu quero deixar: o pastor Paulo fez isso com você, irmão da Aliança do Calvário? Porque comigo ele não fez. Eu mandei mensagem para ele, sim. Eu entendo a situação difícil que ele está vivendo, esse processo, que eu acredito que durante todo esse processo o que eu quero é sim o arrependimento dele. Ele sabe disso. Eu acredito que ele não tem dúvida o quanto eu o amo em Cristo. Só que eu não posso deixar de falar: ele não fez, ele inverteu a ordem. Pastor Paulo, o senhor inverteu a ordem. E por que eu estou falando em vídeo? Porque o senhor fez isso em vídeo. O senhor fez isso em vídeo. Então agora eu vou inverter a ordem também. Se o senhor não quer falar conosco, pedir perdão para as pessoas que o senhor ofendeu durante muitos anos, as pessoas estão pensando que o senhor fazer isso porque o senhor é homem de Deus demais. O senhor está entendendo os comentários que está tendo, pastor? Olha que absurdo, as pessoas estão acusando o pastor Cunha, acusando a igreja. Por quê? Não, a culpa é delas. E o senhor está saindo por cima, não sei se essa é a sua intenção, espero que não seja. Que se realmente houver um arrependimento da sua parte, o senhor não pode deixar crescer isso no coração de ninguém, dos seus telespectadores, das pessoas que te seguem. Está errado. Pastor, o senhor pecou contra pessoas. O senhor lembra quando o senhor fazia o seguinte comigo? Jonathan, você pecou. O que eu tinha que fazer? Qual que era a cartilha que eu tinha que seguir? Eu tinha que entrar na sala do pastor Danilo, sentar numa cadeira, e todos os jovens, Natanael, Danilo, todas as pessoas ali, jovens, tinham que entrar, sentar na minha frente e me dar uma bronca, e eu tinha que pedir perdão. Era assim que eu tinha que fazer, na frente de todos, para a igreja. O senhor falou que eu deveria me arrepender publicamente diante da igreja, porque essa é a questão bíblica, mesmo eu não tendo feito nada. Então, porque é isso que a gente espera, entende? Então não é maldade esse vídeo, é que o senhor postou esse vídeo, então eu quero postar também, te chamando a um verdadeiro arrependimento. Porque esse vídeo pra mim, pastor, foi mais uma manipulação, eu acredito. E o pastor Paulo aparentemente não estava entendendo isso, porque esse vídeo que vocês viram que ele postou, reflete novamente uma tentativa de manipulação. Não sei, porque não faz sentido. Ele não contou realmente. Primeiro que ele inverteu a ordem, como eu disse. Ele não chegou em ninguém pedindo perdão. Ele chegou no público, vocês que estão distantes, que não passou nada do que a gente está passando, e ainda agora a gente tem que ouvir coisas piores ainda. Piores não, mas ouvir coisas semelhantes ao que ele falava. Vou postar mais coisas com provas. Eu vou. O pastor Paulo, ele não está se arrependendo. Talvez está num processo. Começou. Não sei, não quero julgar. Mas esse ato, por esse fruto, a gente vê que não. Que ele não
não se arrependeu. Eu tenho muita coisa para falar. Eu não quero... Mas sabe quando eu não quero falar as coisas? Mas eu sinto que nesse momento é o momento de falar algumas coisas só. Após o seu vídeo ganhar repercussão, ele então gravou um outro vídeo. Ele postou um outro vídeo. E segundo ele, o pastor Paulo Júnior estaria ligando para diversas pessoas, inclusive ele mesmo, para pedir perdão e assim poder seguir uma nova fase da sua vida. Muito bom dia, boa tarde e boa noite. Eu quero ser sucinto, rápido nesse vídeo. Meu vídeo tomou uma proporção que eu nem imaginei que tomaria e eu achei importante dar alguns esclarecimentos e também ser honesto com vocês, da mesma maneira que eu fui honesto no primeiro vídeo. Foi uma noite muito difícil para mim e para minha esposa, a gente orou muito e pedimos direção de Deus. E eu tenho algumas notas para vocês. Primeiro, o pastor Paulo me ligou e nós tivemos uma longa conversa, né? E não só para mim, mas muitas pessoas me ligaram também agora, aqui, nesse momento, muitas pessoas, na verdade, que eu tenho conhecimento, e o pastor também está ligando para essas pessoas e pedindo perdão, e está sendo muito positivo pelo que essas pessoas estão me falando, e muito bom. Não compete a mim, sabe, julgar se a intenção dele é boa, se não é, se é pra manipular, se não é. Eu não vou saber falar pra vocês qual a intenção dele. Mas a gente conhece o fruto pela árvore. E se o pastor Paulo continuar dando esses frutos, nós vamos conhecer essa árvore. Uma árvore que está em processo de arrependimento e Deus vai ser glorificado no final de tudo isso. Embora Jonathan tenha dito que Paulo Júnior estava buscando o perdão das pessoas a quem feriu, alguns questionamentos continuam sendo feitos e são válidos, inclusive. E é impossível não lembrar de tudo que o pastor Silas Malafaia trouxe há 4 anos atrás. Teria realmente o pastor Paulo Júnior iniciado o seu ministério em pecado? Será mesmo que ele adulterou? Será realmente que a história do carro dado de presente é verídica? Teria ele realmente cometido coisas terríveis, abomináveis e vergonhosas, de acordo com todos os relatos? E será mesmo que ele decidiu sair do ministério por ser um pastor bruto em suas palavras, coisa que pode ser consertada, e não significa que a pessoa deva sair do ministério, mas permanecer lá, enfrentar a vergonha e mudar a sua atitude, a sua conduta. Isso nos levanta questões misteriosas, por exemplo, o que realmente ele teria feito? E aliás, o que de tão ruim realmente ele teria feito que precisaria deixar o ministério e partir para um outro? Estaria ele fugindo de algumas pessoas ou estaria ele fugindo apenas da vergonha de não ser mais o pastor respeitado, pelo menos pelos membros da igreja? Afinal de contas, quem está falando a verdade? E os documentos que o pastor Silas Malafaia citou, será que eles ainda existem? Quem forneceu esses documentos para o pastor? E por onde anda o pastor Marcão, que foi vítima de uma rebelião e que teve que levantar um processo contra Paulo Júnior? Os documentos que Silas Malafaia diz ter poderiam revelar, uma vez por todas, quem de fato é o pastor Paulo Júnior. Lembrando que todas as pessoas que foram citadas aqui têm o direito de contar a sua parte da história e se defenderem. As portas do canal estão abertas para todos vocês. Eu sou Evandro Ferreira e você é muito bem-vindo aqui nesse canal. Obrigado e até o próximo vídeo.